Olá, meu querido irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nesse momento sendo comunicada à sua vida, ao seu lar, à sua família. Vamos chegando que hoje é dia de celebrar, de cultuar a Jesus aqui nesse culto coletivo e todos são muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos iniciando nosso culto de oração e estudo bíblico. É tempo de clamar a Deus, de celebrar a Jesus, estar firme em seus caminhos, ter sua palavra guardada em nossos corações, ter hinos e cânticos de adoração em nossos lábios, pois aquele que nos guarda tem o controle da história em suas mãos. Por isso devemos depositar em Jesus a nossa fé, a nossa esperança, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e descansar em sua fidelidade. Ainda que andemos sobre o vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Vamos iniciar este culto orando ao Senhor pelas famílias, pela nossa nação, pelo mundo inteiro que vive um duro tempo de combate, e vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Hélida. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. E entramos agora, Senhor, nos santos dos santos, meu Pai, porque o Senhor nos deu acesso através do Seu Filho Jesus. Nós podemos chegar até o Seu trono de graça e fazer os nossos pedidos. Ó Pai, Tu sabes, Senhor, quantos países, Senhor, quantas pessoas têm sofrido, Senhor, com esse vírus. Mas nós colocamos tudo nas suas mãos, Senhor, porque o Senhor é conhecedor de tudo, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Nós te pedimos também, Pai amado, que o Senhor visite cada lar, Pai. Aqueles que choram, Senhor, pelos mortos, que o Senhor possa dar conforto em cada coração. E que nesse momento haja uma reflexão para saber que só o Senhor é Deus, que nós precisamos de Ti a cada segundo do nosso viver. E que essas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor, venham abrir as suas vidas para Te conhecer e ter uma vida de esperança, porque um dia nós estaremos contigo, porque o Senhor nos preparou lugar. Ó Pai querido, nós queremos também, nesse momento, Te pedir pela nossa igreja, meu Pai. Ó, visite os nossos irmãos, Pai. Fale aos seus corações, que através dessa situação eles se fortaleçam no Senhor. E eles meditam de dia e de noite na Tua palavra. Nós queremos Te pedir também, Senhor, por aqueles que estão na linha de frente, meu Pai. Ó Deus, proteja aqueles médicos, enfermeiros, Senhor, todos ali, Senhor, profissionais da saúde. Abençoe, Senhor, tenha misericórdia de cada um, porque eles estão ali, Senhor, fazendo o seu melhor para salvar vidas. E o Senhor conhece cada coração. Ó Deus querido, nós queremos também Te pedir por todas as causas da nossa igreja, meu Pai, aquilo que temos em mente em realizar, Tu sabes, e no Seu tempo também, porque nós aguardamos, Senhor, o dia em que teremos toda a liberdade de sair pelas ruas, de entregar folheto, de falar da Tua palavra, quando tudo isso vai passar em nome de Jesus. E nós aguardamos com o nosso coração contrito e também com um grande temor e tremor do Senhor. Pai, muito obrigado, porque um dia nós reconhecemos como o Senhor como o único suficiente Salvador. Nós, como pecadores, reconhecemos isso. E agora nós temos, Senhor, em nós, o Seu Espírito Santo, que nos conduz, Senhor, que mesmo em hora difícil o Senhor nos conforta, nos dando a alegria do Espírito. Ó Deus querido, Te pedimos pelo nosso pastor, esposa e seu filhinho. Proteja ele de todo mal e continua abençoando os Seus servos, Pai querido.
Ó Pai, nós só temos que te agradecer, porque estamos aqui para falar contigo. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos protegido até aqui. Muito obrigado por tudo, Jesus. E te pedimos por todas as igrejas representadas na face da terra, que se fortaleçam no Senhor, que não venham se desanimar, mas, pelo contrário, se fortaleça, Senhor, acrescentando mais fé nos seus corações, através das promessas da Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta tudo. Sem ela não somos nada, porque é o próprio Senhor falando aos nossos corações e nos alimentando cada dia espiritualmente. Fique conosco, Senhor, fique por esse culto que está sendo realizado, que o Senhor abençoe, que nós possamos aprender muito e muito mais da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora louvar a Deus com o hino de número 67 do cantor cristão, Cristo exaltado. Louvemos a Deus. Louvado seja Deus. Vamos agora ler a palavra do Senhor, texto muito rico, direto, importante, que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 13. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de serem assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É em Cristo que temos essa viva esperança, essa certeza de glória eterna, e vamos seguir louvando ao Senhor Jesus com o hino de número 66 do cantor cristão, Rei dos Céus. Louvemos ao Senhor.
Glórias a Jesus. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a Deus sabedoria e discernimento, corações e ouvidos sensíveis à sua voz, para que assim possamos compreender o recado do Senhor na série de estudo que estamos tendo e seguiremos no livro de Apocalipse hoje, no capítulo 5 deste livro. Portanto, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, te somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, na letra dos hinos, na leitura da Tua palavra. E, ó Pai, nesse momento que passaremos ao estudo bíblico, te suplicamos que o Senhor continue nos falando poderosamente através da Tua santa, rica e bendita palavra. Nós precisamos, necessitamos, somos carentes da Tua orientação, ó Deus. Por isso, te suplicamos que o Teu Espírito Santo tome a frente, para que de fato esse estudo seja proveitoso e edificante na medida em que necessitamos. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós seguimos com a nossa série de estudos no livro de Apocalipse. Hoje estaremos refletindo no capítulo 5 deste livro. E leremos todo o capítulo para refletirmos nesse texto a partir do tema A História nas Mãos de Jesus. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 14, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A história nas mãos de Cristo. Toda a história, seja do universo, da formação desse mundo, do início da humanidade, começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus.
Não são os poderosos deste mundo que determinam os rumos da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam o segredo da história. Não são os cientistas que retiram o véu da história. Há duas visões humanistas da história que querem tirar Deus de cena. A visão cíclica dos antigos gregos, em resumo, diz que a história não se move para uma meta. Não há esperança, não há redenção. O que é o que foi é o que será. Não há uma consumação. Já a visão do existencialismo ateu, daqueles que não creem em Deus e dizem não creem em nada, dizem que a história é uma sucessão de fatos sem significado. Não há plano, não há esperança, não há condenação, nem salvação, não há céu nem inferno, não há Deus nem diabo. Há só o ser humano fazendo o bem ou o mal a si próprio e aos outros, lidando com os reflexos que esse bem ou mal praticado causa na coletividade, e no fim de tudo morreu, acabou, sua existência e sua alma são deletadas com o fim de sua jornada aqui na Terra. É bem mais fácil e cômodo lidar com essa visão ateísta, pois tira do ser humano o compromisso, a responsabilidade que tem com essa vida, com o seu próximo e com o destino para onde a sua alma vai. O grande infortúnio, porém, é chegar na eternidade e descobrir que estava errado e não poder mudar o fato de que vai passar o resto da eternidade nos tormentos do inferno. Qual é o sentido da história? Friedrich Hegel, no seu livro Filosofia da História, disse que os povos e os governos nunca aprenderam nada de história. Winston Churchill disse que os homens cresceram em poder, em conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno está prestes a praticar os mais terríveis atos. O historiador de Bonn, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. No século XX, assistimos a duas sangrentas guerras mundiais. O mundo hoje está como uma panela de pressão quase explodindo. Os líderes das maiores potências bélicas e militares do mundo vivem trocando farpas. O poder e a vaidade dessas nações torna a estabilidade e a paz mundial algo muito frágil, e o ser humano no meio disso tudo. Por essas e outras, somando esses fatos ao que nos mostra a Bíblia, a grande maioria concorda que a história caminha para o fim. A questão é, há alguma esperança para a história? Há alguém no controle dessa história que possa levar todas as coisas a uma consumação onde por fim o mal seja derrotado e o bem prevaleça e assim a justiça seja exaltada sobre toda a injustiça feita em toda a história? E a resposta a esse anseio humano é sim. Deus está no controle de tudo e o nome pelo qual virá a justa consumação da história é o nome de Jesus. É isso que vemos nesse texto, no qual refletimos em primeiro lugar. Deus tem um propósito para a história. Deus tem um propósito para a história, queridos. A história tem sentido, sua vida tem sentido. Você não caminha para o acaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono. Ele reina, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem em sua mão direita um livro e tudo está escrito. Cada segundo do passado, presente e futuro transcorre conforme a soberana determinação de Deus. Deus tem um plano em cada criatura. Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele conhece, controla e dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro tem sequência e consequências. Toda a história da humanidade está na mão de Deus. O pecado, o mal e a falta de sabedoria humana têm gerado, sim, tristes capítulos de sofrimento e injustiça nessa história, mas a consumação, o resultado final, permanece nas mãos de Deus e nisso ninguém pode interferir.
Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre está nas mãos de Deus. O livro da história está escrito por dentro e por fora, tudo está traçado, escrito, determinado, nada foi esquecido nem omitido, sua vida não caminha ao léu, o futuro está nas mãos de Deus. Este capítulo levanta a grande questão: quem é digno de abrir esse livro, de possuir as rédeas da história em suas mãos? Ninguém tem capacidade de desvendar nem de conduzir a história à sua consumação. O livro está selado com 7 selos. 7 significa completo, ou seja, totalmente selado. A história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história e à sua vida. Olha o que o nosso texto diz: ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu, onde estão Miguel, Gabriel, serafins, querubins, os anjos, arcanjos, os remidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria. Ninguém foi achado digno na terra, nenhum homem, por mais poderoso ou influente, sábios, filósofos, religiosos, capitalistas ou socialistas, reis, presidentes, primeiros ministros. Ninguém pode decifrar o sentido da história e tê-la em suas mãos. Ninguém foi achado digno debaixo da terra. Nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história e da vida. Não há ideologia, nem partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Sozinha, a humanidade não vai para lugar nenhum. Sozinha, seu destino é o caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja senhor do seu próprio destino, e ele precisa aceitar isso e aceitar a Jesus. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais tecnológicas, biológicas, viral, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais perdidos, e a nossa reação é também chorar. Por que João chorou? Porque a história parecia estar à deriva, como um barco sem leme. Mas, em segundo lugar, nós vemos nesse texto que aquele que é digno é encontrado. Às vezes, nós choramos como João, com medo do futuro, o que vem pela frente, como será o amanhã. A voz ecoa no céu dizendo: não chores. O Senhor põe um basta em nossa angústia. Ele traz a solução e nos diz: não chores. O digno procurado é agora o digno encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida. Quem é esse alguém? A solução da história está em Jesus, como vemos aqui nos versículos 5 ao 7. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, sustentador, Redentor e Senhor. Só Cristo tem as chaves da história nas mãos. Ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor porque antes foi o Messias sofredor. Ele só é leão porque antes foi o cordeiro. O Jesus vencedor é o cordeiro que foi morto. Ele é digno de desvendar o sentido da sua vida porque ele é onisciente, como vemos na figura, cheia de olhos, porque ele é onipotente, atributo esse representado pelos 7 chifres. Quais as implicações de Jesus estar com o livro da história agora em suas mãos? O fato de Jesus ter a história em suas mãos deve levar-nos a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. As orações agora fazem sentido. Orar é falar com aquele que está no controle de toda a história, com aquele que tem a história em suas mãos.
Nós temos uma ligação direta por meio da oração com aquele que está no controle de tudo. Nós precisamos usar essa virtude, essa ferramenta. Nós precisamos ser um povo que clama para que o Senhor, o Cordeiro que foi morto e venceu, saia à nossa terra e dê um basta a toda essa injustiça. Isso deve levar-nos a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Fomos constituídos rei, já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais e reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Fomos constituídos sacerdotes, agora temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus. Isso deve levar-nos a dedicar tudo o que somos e temos ao Cordeiro. Nós vemos aqui algumas referências muito diretas. A Ele seja o poder, ou seja, entregar a Ele tudo o que está em nossas mãos, todo o poder, a ingerência que temos. A Ele seja a riqueza. Devemos investir no reino com nossos dízimos e ofertas, com nossa fidelidade financeira, mantendo a igreja e suas funções. Estamos levando o Evangelho a todo lugar. O que somos e o que temos deve servir para a glória de Deus, resgatando aquele que está perdido. A Ele seja a sabedoria, ou seja, a nossa inteligência, cultura, talentos, diplomas, habilidade profissional deve ser colocada aos pés de Jesus, a serviço do seu reino. A Ele seja a força da juventude, até os últimos alentos da velhice devem ser dedicadas ao Cordeiro. Não há aposentadoria no reino de Deus, podemos servir a Deus com o melhor do que temos e somos. A Ele seja a honra, a primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos rendimentos, devem ser dados ao Cordeiro. A Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado. A Ele seja o louvor. O culto precisa ser prestado somente a Jesus. Só Jesus é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso cântico. Por isso, tudo o que temos e somos, humana e espiritualmente, deve ser direcionado, depositado aos pés de Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, queridos, o Cordeiro adorado. O Cordeiro adorado. O Cordeiro de Deus, já no centro do trono, agora pega o livro da mão direita de Deus. O livro está na mão direita de Deus, mostrando o controle divino do seu conteúdo. A entrega do livro, saindo da mão direita do Pai e sendo entregue à mão direita do Filho, caracteriza um ato solene de investidura de autoridade ou de transferência de autoridade de Deus para o Cordeiro. Assim como em tempos antigos, reis passavam a coroa para seus filhos, aqui Deus entrega a Cristo algo que transcende qualquer coroa. Deus entrega a direção da história a Jesus. Cristo é colocado numa posição junto ao seu Pai como Senhor de todos os acontecimentos no céu, na terra, em toda a história, todo o universo. Mais precisamente, ele exerce o reinado do Pai, que agora lhe foi entregue. Por causa do seu sacrifício na cruz, somente o Cordeiro é digno de tomar o livro. A abertura do livro significa juízo do mundo e a justiça concedida aos santos. Esse trecho deste capítulo, juntamente com o texto do capítulo 11, versículo 15, que mostram Cristo assumindo vitoriosamente o controle da história do universo, tem correspondência direta com o texto bíblico de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, onde o profeta declara: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
O que é interessante é que o nosso capítulo mostra todo esse momento solene de investidura do poder de Cristo, acontecendo em um momento de culto. A adoração a Deus, que vimos no capítulo 4, versículos de 8 a 11, é agora replicada na adoração universal ao Cordeiro. Primeiro pelos seres viventes e pelos anciãos, e em seguida por toda a ordem angelical. Quando o Cordeiro pegou o livro, os líderes da adoração no livro, que são os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada ser celestial tem 2 objetos, uma harpa e uma taça de ouro com incenso. À primeira vista, a cena parece inadequada, pois ninguém pode tocar uma harpa enquanto segura uma taça. Mas assim como explicamos desde o início da nossa série de estudo, aqui nesse livro não é só o que parece, mas o que representa. A harpa simboliza o louvor e a adoração. Era o instrumento principal utilizado para cantar os salmos, acrescentando uma atmosfera de alegria festiva à adoração. As taças de ouro cheias de incenso também têm significados alusivos ao culto a Deus. O ouro faz referência àquilo que é precioso. As taças fazem alusão ao teor celebrativo e festivo da ocasião. O incenso na adoração judaica significava o aroma agradável ou a aceitabilidade do sacrifício a Deus. Aqui, o incenso simboliza as orações dos santos, ou seja, todos os elementos do culto estão presentes nesse momento solene. Os anjos agem em todo o livro como sacerdotes do templo celestial, realizando seus deveres cultuais. Ouro e incenso também caracterizam presentes que se dão a reis e sacerdotes. Foram presentes dados a Jesus pelos magos do Oriente em seu nascimento. São elementos presentes nesse culto solene e celebrativo, onde Jesus é, por fim, revestido do poder e a história é entregue em suas mãos. Aqui está o significado do culto cristão. Jesus sendo coroado, celebrado, honrado, exaltado, recebendo reverência, glória. Quando alguém perguntar a você o porquê da igreja gostar tanto de culto, lembre-se desse texto e responda: é porque a igreja vive no ritmo do céu e não da terra. Quem é crente e não valoriza ou não gosta do culto, vai ficar perdido no céu, porque o céu tem seu ambiente de culto caracterizado nesse texto. Cristo é adorado. Ele é adorado por quem ele é. Leão de Judá, raiz de Davi, cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Ele é adorado por onde ele está. Ele está no céu, no meio do trono, no controle da história, acima de tudo. Ele é adorado pelo que ele fez. Foste morto, com teu sangue compraste para Deus e para o nosso Deus constituídos reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Que tipo de cântico é entoado nesse culto solene e celebrativo? Cântico de adoração. Ali todos dizem: tu és digno. Cântico de reconhecimento, porque foste morto. Em Gênesis 22, o cordeiro substituiu Isaac, ou seja, Cristo oferecido pelo indivíduo. Em Êxodo 12, na Páscoa, o cordeiro é oferecido pelas famílias. Em Isaías 53, versículo 8, o cordeiro foi morto por uma nação, mas em João 1, versículo 29, diz que o cordeiro morreu para salvar toda a humanidade, para salvar aqueles que procedem de todo o mundo e que depositaram em Cristo seus corações, sua fé, o aceitando como o único e eterno Salvador. Aqui vemos um cântico missionário: compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes. Um cântico profético: e reinarão sobre a terra. A igreja na terra não tem o que temer, não importa de quantos juízos esteja repleto o livro. Queridos, é Deus quem está no controle, aquele que deu sua vida por nós, que nos resgatou do pecado, do inferno, da condenação eterna.
toda a autoridade no céu e na terra, e os que seguem jamais passarão despercebido do seu amor e do seu cuidado. Estamos seguros nas mãos daquele que tem a história em suas mãos. Que Deus seja louvado, exaltado pela sua igreja, por todos aqueles que reconhecem a sua grandeza e que depositaram de fato, de verdade em Cristo a sua fé. Que a igreja seja instrumento para exaltar aquele que está no centro do trono, que tem a história em suas mãos, e que possamos descansar no seu poder, na sua graça, na sua fidelidade, e assim Deus possa nos abençoar. Que com essa verdade, queridos, que refletimos nessa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua semana. Amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja